Prosseguimento à ordem do dia. Emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal, promovente vereador Igor Sardinha, acrescenta o inciso 20 ao artigo 63 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Segunda discussão e votação. Acrescenta emenda à Lei Orgânica Municipal, promovente vereador Igor Sardinha. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu pedi a gentileza para o meu secretário para fazer essa leitura do artigo 126. Artigo 126 e o artigo 117 do regimento interno, por favor. Nós não temos regimento interno aqui, temos? Não. Aqui é só a lei orgânica, vereador. Não, ele quer falar alguma coisa, mas não... Aqui nós não temos. Você tem o regimento interno aí? 126. Qual é o artigo? 117 e 126. Artigo 117. As proposições, antes de iniciada a votação, poderão ser retiradas, desde que requeridas por seu autor ou autores. Quando o projeto for de iniciativa do Executivo, a retirada deverá ser solicitada através de ofício assinado pelo prefeito municipal ou a requerimento por escrito pelo líder. 126. A lei orgânica poderá ser emendada mediante propostas de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, do prefeito municipal e de 5% no mínimo dos eleitores. Diante do exposto, senhor presidente, eu peço para que retire esse projeto de discussão, porque fere o regimento interno da Casa. Porque os vereadores que votaram para que fosse porque a matéria entrasse em discussão, retiraram a assinatura do vereador George Jardim e o Elbert. Pela ordem, senhor presidente. Mas, vereador, eu estou contando aqui, existem 6 assinaturas aqui. Não, com as duas retiradas seriam 8. Eu não conheço eu sei, mas tem 2, 4, 5, 6. 2 acrescentadas também. 2 acrescentadas. Pela ordem, aqui. senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, foram retiradas, durante a sessão, foram retiradas 2 assinaturas de quem já tinha assinado, mas também acrescidas mais outras 2. Então, a gente continua permanecendo com as 6 assinaturas conforme manda a nossa lei orgânica e o nosso regimento. Aqui é o autor. Não, o autor não pode assinar. O autor assinou. É isso. O vereador é o autor. Quais 6 assinaturas, por favor? O vereador sabe quais seriam essa assinatura? Para requerer. Por questão de ordem. Quem assinou essa emenda? O senhor vereador poderia dizer? Questão de ordem. Eu acho... Não, a assinatura... Hein? Não, a assinatura você não consegue ler. Você tem direito de saber, sim. Ué. Eu preciso saber quem assinou. E, senhor presidente, questão de ordem, antes de mais nada, nós temos que estabelecer o seguinte, senhor presidente. Primeira coisa você precisa, para a matéria tramitar na Casa, se ela for emenda à lei orgânica, você precisa de 6 assinaturas. A partir do momento que aquela matéria tramita, essa retirada de assinaturas, o prazo dela é descabido. Ela está tramitando, vereador, ela está em discussão ainda. Não, ela já teve em primeira discussão. É a mesma coisa que se o vereador, o deputado, ele assina uma CPI, a CPI é instaurada, e tão logo a CPI já em funcionamento, o cara fala, eu vou tirar minha assinatura, a CPI tem que fechar. Não requerimento verbal, 1 minuto, está encerrado o tempo do vereador. Assim que funciona. Mais alguém quer... Além de termos... Vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador, questão de ordem, 1 minuto. Outra questão de ordem... Não, espera aí, o senhor tem que dar... O senhor tem que ir, para aí. O senhor teve questão de ordem, vereador Cezinha. Senhor presidente, pela questão de ordem, a pedido do líder da bancada, eu retiro a minha assinatura aí. Tem a minha assinatura aí? Tem.
Para requerer, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, olha só. Estamos agora, nesse momento, vivendo um momento fundamental para que se mantenha o respeito ao regimento dessa casa e se mantenha o debate democrático da matéria. Esses vereadores que querem votar contra a matéria, por mais que eles já tenham assinado, que eles assim se posicionem. Agora, a matéria começou a já tramitar, encaminhando para a segunda discussão, com 6 assinaturas, já se foi ultrapassado o tempo de retirada, senhor presidente. Essa matéria tem que vir. Eu vou requerer 5 minutos aqui de interrupção para a gente consultar se alguma coisa é dita aqui no regimento. Questão de ordem. Questão de ordem. O vereador autor, ele fala tanto de regimento, é só ler o artigo 117. O senhor podia ler para a gente, vereador? Faz a leitura, por favor, vereador. Faz a leitura, por favor, vereador. Artigo 117. As proposições, antes de iniciada a votação, poderão ser desde que requerida por seu autor ou autores. Senhor tá presidente, claro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O regimento? Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, o autor Parei, sou velho. eu. Para. Senhor presidente, senhor presidente. Quem assina a matéria não é autor. Tem um autor e você precisa complementar com 5 outros parlamentares apoiando a iniciativa, mas não é coautoria. E outra coisa, já passamos pela primeira discussão da matéria. Mas não votamos, com vereador. 6 assinaturas. Aqui diz votar, vereador. Já passamos. Mas não votamos. A reunião está suspensa 5 minutos para a gente discutir isso com a Procuradoria. O primeiro secretário para refazer a chamada. Sabia que essa sessão hoje ia durar. Eduardo Cardoso, Gonçalves da Silva, presente. Maxwell Souto Vaz, George Coutinho Jardim, Igor Padrão de Sardinha presente, Chico Machado, Amaro Luiz Alves da Silva, Carlos Augusto Garcia Assis, Josimar Gomes de Oliveira, Júlio César de Barros, Luciano Antônio Diniz Caldas, Lúcio Mauro da Silva Júnger, Manuel Francisco da Silva Neto, Marcel Silvano da Silva Souza, Nilton César Pereira Moreira, Paulo Fernando Martins Antunes, Renata Tomás de Oliveira, o Elbert Porto de Resende. Emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal, promovente vereador Igor Sardinha em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, eu gostaria que a mesa pudesse cumprir o regimento interno e pedir os vereadores que assinaram para que retirassem sua assinatura. Vereador, nós estamos cumprindo o regimento. Por enquanto, ninguém pediu retirada da matéria, ninguém pediu nada. Então, questão de ordem, vereador George. Senhor presidente, que retire minha assinatura do projeto. Não, a assinatura do senhor já está retirada. Tá. Não, só estou publicando aqui que eu não tinha oficializado através da voz. Questão de ordem. Questão de ordem. Presidente, queria que Vossa Excelência fizesse a leitura de quantas assinaturas tem no projeto. Tem 5 assinaturas, vereador. Não preciso fazer que eu já fiz 5 vezes. Tem 5 assinaturas. Por quê? Vereador, a matéria só pode retirar se o autor dela, os autores, pedir para retirar. Senão eu vou tocar a matéria. Hein? Vereador, para retirar a matéria, o autor ou os autores ou algum autor precisa pedir a retirada dela. Senão eu não posso retirar, pô. Se eu for autor da matéria, que ele pedir a retirada, então. Então, Questão de ordem, senhor presidente. o vereador Welbert é autor, é coautor da matéria, tá, tinha um nome aqui, está pedindo a retirada dele. Mais alguém que for autor? Questão de ordem, vereador Igor. Questão de ordem também. Depois te dá, vereador. Senhor presidente, até eu precisaria de 5 vezes o tempo de questão de ordem para poder falar sobre todas as irregularidades que estão sugerindo aqui. Mas vou te dizer só em relação a essa específica que está sendo discutida agora. Se fosse interpretar dessa forma, que eu discordo, que pode retirar a qualquer momento, que não pode, mas mesmo que pudesse, só pode, se for de autoria de uma pessoa, retirada do autor. Se for de 6, que está sendo esse entendimento, 2 autores dos 6. Não é 1, 2 chegar aqui e falar retira.
Mas nem isso era para estar sendo discutido. Não existe mais tempo para retirada de assinatura. A retirada de assinatura era até o momento do projeto ser protocolado. A partir do momento que ele ganha vida dentro da casa, ele pode vir aqui e votar contra o projeto. Vereador, um minuto. Já passou. Não retirar. Questão de ordem, vereador Marcel. Presidente, eu queria aqui deixar a minha indignação. Eu estou aqui pasmo com o que está acontecendo. Nós estamos aqui numa casa em que a gente faz política, a gente constrói acordos, a gente depende do combinado das palavras. E além das palavras, as pessoas assinaram. E a retirada das assinaturas é a retirada das palavras de uma casa das palavras. Uma casa em que os combinados precisam ser cumpridos. Eu assinei hoje para que houvesse a possibilidade de ir para o debate político. Era menos desgaste para a bancada do governo derrubar a matéria no voto que fazer esse golpe. Então eu acho que é uma aula de antidemocracia, uma aula de falta de habilidade, e a gente, mais do que qualquer coisa, está deixando às claras hoje aqui que é muito difícil confiar nas palavras das pessoas dessa casa, nem com assinatura. Vereador, 1 minuto já foi. Vereador, 1 minuto. 1 minuto já passou. Vereador, 1 minuto. Isso é um absurdo. Questão de ordem, vereador Júlio César. Presidente, o vereador Marcel, ele tem se pautado tanto no regimento, na lei orgânica, ele precisa ler o artigo 126, está aqui, não estou inventando nada. A gente, quando tem aqui um requerimento, que esse requerimento nós gostaríamos que fosse aprovado na mesma sessão, o que nós fazemos? Vamos de mesa em mesa, pede o vereador para que assine esse requerimento, que ele possa entrar em votação. Se tiver menos de cinco assinaturas, certamente ele não pode entrar. O regimento diz isso. Agora, se não vamos seguir o regimento, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Agora, só não pode o vereador, que fala tanto de regimento, de lei orgânica, querer quebrar agora. Aí, não dá para entender. Então, de ordem. Pega o artigo 126, vereador. Eu vou me dar o direito também de me defender de algumas coisas aqui que estão falando, que não é verdade algumas coisas aqui. Eu vou ler para o público o artigo 117. As proposições, antes de iniciada a votação ainda não foi iniciada. Nós ainda estamos na segunda discussão. Portanto, a votação não foi iniciada. Está aqui. As proposições, antes de iniciada a votação, poderão ser retiradas, desde que requerida por um de seus autores, autor ou seus autores. Está escrito aqui. Poderá ser retirada antes de iniciada a votação. Ainda não iniciou, então ninguém está dando golpe, vereador. Questão de ordem. Existe isso aqui no regimento. Questão de ordem. Uma emenda à lei orgânica, deixa eu explicar para todo mundo entender, porque aí parece um golpe. Explicação da tua visão. Presidente, Vereador, você não dá a parte, agora você quer entrar no tempo dos outros? Eu quero a questão de ordem só. Deixa eu acabar, posso acabar? Com certeza. Posso acabar, vereador? Então, ainda não teve a votação. Artigo 117. Vamos ao 126. 1 minuto, questão de ordem. A lei orgânica... Pois não, vereador. Questão de ordem com o senhor agora. Senhor presidente, volto a dizer, mesmo assim equivocado, mas se quiser ir nessa linha, pelo seu autor ou seus autores, não é por seu autor ou um de seus autores. Ou seu autor ou seus autores, a totalidade da autoria, não um de seus autores. E bato na tecla, mesmo assim, o prazo de retirada já passou, porque isso aí é retirada de pauta. Não é fazer o que o projeto deixe de tramitar. Já estava no... 1 minuto, vereador. 1 minuto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maxwell. Para deixar bem claro a questão do artigo que Vossa Excelência colocou, é pelo seu autor ou autores. E eu não retiro a minha assinatura. Então tem que ir para plenário, tem que votar, discutir a matéria e votar. Questão de ordem, vereador Marcel. Presidente, eu tenho um entendimento de que essa emenda, esse projeto, ele é de autoria do vereador Igor. Ele é de autoria do vereador Igor. Ele não tem mais de 1 ou 2 ou 5 autores. O apoio, a assinatura, ela significa apoio para que venha a discussão o projeto de emenda à lei orgânica. E vou encerrar aqui dizendo, presidente, que não é possível a gente entender da maneira que estão querendo que a gente entenda,
de acordo com o nosso direito de ter assinado e de votar contra depois. Então isso não significa coautoria, isso significa apoio para que venha a discussão. Tantas vezes a gente já fez isso aqui. Então que a gente ilumine essa interpretação e traga para a seriedade, porque me parece que é apenas uma questão de tentar inviabilizar a qualquer custo. Quem assinou não é coautor, ele apoia que venha a pauta para discutir e, inclusive, pode votar contra se tiver disposição para votar contra. Pela ordem, vereador Júlio César. Senhor presidente, terminado o artigo 117, vamos ao artigo 126, então, por favor. O presidente pode fazer a leitura? Posso? Eu ia ler exatamente ele, vereador. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Então, a proposta de emenda à lei orgânica tem que ser feita, não é por um autor. A proposta de emenda à lei orgânica tem que ser feita por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Então, a proposta de emenda à lei orgânica tem que ter 6 assinaturas. Não tem no momento. É isso aí, não tem. Ela pode ser retirada antes da votação e ela não tem um autor, ela tem que ter 6 autores, ela não tem no momento. E o autor pode pedir para retirar. Se quiser, já tivemos um pedido do vereador Elbert de retirada da matéria. Pela ordem. Eu quero saber qual o golpe. O golpe é da lei orgânica. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Realmente tem um conflito no regimento. Então, mas vale o artigo anterior que Vossa Excelência leu, que pode ser retirado pelo autor ou autores. Não fala um de seus autores. Como eu não retiro a minha assinatura, então é melhor botar em... Não tem autor nenhum, vereador, desculpe, pela ordem, desculpe, eu entendo, se não tiver 6 assinaturas, não tem autor. A emenda à lei orgânica é feita por 6. Os 6 são autores. É um autor só, como se fosse um autor só, mas só que tem que ser 6. 6 assinaturas para a proposta. Eu entendo de outra maneira. Eu vou fazer o seguinte, diante do exposto, né? Já lemos que ela pode ser retirada, já lemos que a autoria tem que ser de 6 no mínimo. Já tivemos o pedido de retirada através do vereador Elbert, né? Que é um dos autores. Eu vou botar para o plenário decidir, não vou botar, vou seguir o regimento. Eu vou retirar porque entendo que a matéria não tem assinatura, está no tempo ainda de retirar, que é antes da votação, não está em votação, e teve a solicitação de um dos membros que assinou, um dos assinantes da emenda, e a manifestação de outros também, que já retiraram a assinatura aqui também. Então, não tem número regulamentar, e a matéria eu acho que está prejudicada. Ela vai ser retirada e ano que vem a gente rediscute a matéria. Ela está retirada. Para requerer. Para requerer. Bom, presidente, quando eu falo de golpe, presidente, é o golpe contra o debate político, porque a retirada de assinatura no momento do debate político da matéria, ela não tem outro termo. Não tem outro termo, uma retirada de assinatura orquestrada e, volto a dizer, falta de habilidade para conduzir, presidente. Se houvesse o debate político e houvesse a derrubada da proposição, que nós nem discutimos o mérito da proposição, nós discutimos a importância de tornar o debate da maneira que deve ser. Se houvesse a derrubada pelo voto, seria menos desgaste que fazer essa manobra que foi feita aqui agora. É essa a minha defesa de que o que houve aqui é um golpe contra o debate democrático. Contra o debate democrático. E o que mais me surpreende é o entendimento das pessoas e a naturalidade de que assinou, retirou. E isso é normal, isso é simples. Eu não tenho condições de entender isso natural. Para requerer? Para requerer, vereador Maxwell. Acho que o público está perdido. O que a gente estava discutindo? Discutiu, ninguém sabe do quê. Exatamente, o vereador Igor, tinham 8 assinaturas, depois foram retirando. Aí eu acho que mudaram de ideia. Mas era uma ideia excelente para que a Câmara, através de decreto legislativo, pudesse combater abusos do Poder Executivo. Que isso faz no Congresso, seria uma isonomia. Aquilo que faz no Congresso os deputados e senadores, a Câmara também vai fazer. Isso é uma coisa totalmente viável e teria uma representatividade social muito importante
que eu sinto muito, eu fico decepcionado com os colegas vereadores que retiraram a assinatura. Desculpa. Primeiro secretário, dá prosseguimento à Câmara. Para aí, querido. Presidente, eu estou extremamente impressionado e decepcionado. Nós aqui, hoje, nós votamos um punhado de matérias do governo que chegaram há poucos dias nessa casa, sem parecer, porque a oposição fez um acordo ali dentro e falou, não, vamos colocar, é a última sessão do ano, é importante encaminhar. Aí uma matéria que está aqui nessa casa, com parecer positivo há semanas, que já passou por primeira discussão, que quando foi protocolada tinha as assinaturas, quando chegou na mesa do presidente tinha as assinaturas, e a mesa prefere interditar o debate, porque o debate poderia estar feito, a matéria provavelmente deveria até ter sido derrubada, pelo que a gente está vendo aqui, mas não, impediram o debate. Não é nem que impediram a ideia, impediram de ser debatido. Isso é contrário ao que é da natureza desse parlamento.